Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Piperaio Hardware, de volta com mais um review de placa de vídeo. Sim, eu sei que nós estamos passando por um dos piores momentos para se comprar uma placa, mas ainda tem pessoas que precisam comprar uma placa, seja para trabalhar, para fazer uma stream, ou querem comprar porque tem muita grana e não liga para esse aumento explosivo que a gente teve por vários motivos, que eu já expliquei em um outro vídeo aqui no canal, está aparecendo aqui no canto. Enfim, pessoal, faço meu conteúdo pensando a longo prazo, com a esperança que as coisas melhorem e você possa encontrar placas como essa e outras em preços normalizados e com estoques mais abundantes. Eu trago para vocês aqui a Asus ROG Strix 3060 Game OC, um dos melhores modelos disponíveis nesse chip 3060, tem um dos maiores clocks boost, perde ali para um ou outro modelo, mas no geral, olhando para todas as placas já lançadas, tem um dos clocks mais agressivos. Antigamente, essa diferença de clock fazia mais diferença prática na performance. Então você tinha, por exemplo, o modelo de referência da NVIDIA e o modelo customizado, você tinha 10, 15% de diferença. Hoje, como essas GPUs são muito mais eficientes e tecnologias de Turbo Boost têm ficado muito melhores, mesmo quando a gente pega um modelo bem simplesinho, single fan ali, eventualmente contra um triple fan, 3 slots, muita carenagem aqui e clock lá em cima, a diferença prática acaba não sendo tão grande. Justamente o que eu vou testar hoje em relação ao outro modelo que eu já trouxe para vocês, o EVGA XC, está aparecendo aqui no canto que não assistiu, é um modelo de 2 fãs com clock de referência versus uma placa mais robusta de 3 fãs. Aí será que um projeto diferenciado e um chip intermediário faz tanta diferença? Nós vamos avaliar esse vídeo, ok? Bom, 3060 foram as últimas placas lançadas da NVIDIA, a última, mais recente, foi a 3080 Ti, que também já tem vídeo aqui no canal. Essa placa foi lançada entre fevereiro e março, trazendo especificações um tanto quanto inesperadas, por exemplo, 12 GB de VRAM, que eu já comentei aqui em outras oportunidades, isso por conta do barramento da placa, é 192 bits, então ou você pode ter 6 GB ou 12, não tem como ter 8 GB aqui, a não ser que mudassem a GPU, aqueles trouxeram a GPU final 106 e não a final 104, como a gente vê, por exemplo, numa 3070 ou numa 3060 Ti. E ali existe a possibilidade de você ter 8 ou 16 GB de VRAM, ok. Então fica um pouco estranho porque, poxa, a placa tem 12 GB, mas uma 3070 Ti, que é uma placa mais rápida, que ela tem 8, né? Mas não é a quantidade de VRAM que vai impulsionar essa placa em relação às placas de 8 da NVIDIA, sim, principalmente a GPU. A VRAM ajuda? Ajuda. Segundo a NVIDIA, eles preferem colocar 12 GB para não faltar. Então prefiro sobrar do que faltar, porque na visão deles 6 GB ficaria pouco, já que a performance dessa placa fica situada em relação à geração passada próxima de uma 2070, um pouco acima de uma 2060 Super, colada na 2070, ambas placas com 8 GB de VRAM. Então a NVIDIA fala de Ray Trace, DLSS, e aí você teria uma placa com menos VRAM, isso poderia ser prejudicial, beleza? Vamos continuar. Então ela tem 3.584 CUDA cores, um TDP mais modesto de 170 watts. Sobre o design da Asus, pessoal, nós temos então uma revolução aqui na parte estética, né? Um design diferenciado em relação às gerações passadas, enquanto a série 1000 e série 2000 ficaram muito parecidas, a série 3000 trouxe placas mais bonitas aqui, com o foco nas cores prata e preto, inscrições ROG Strix aqui, algumas letras na parte da frente, deixa a placa bastante bonita, né? E eles colocaram o LED aonde realmente faz diferença, né? Hoje em dia muitas pessoas usam a placa na vertical, como eu uso na minha máquina aqui, mas não são todos. Normalmente a pessoa coloca a placa onde? Na horizontal, ali plugada diretamente na placa-mãe. Então eles colocaram os LEDs na parte lateral, que é onde muitas pessoas vão visualizar a placa, além da parte de trás. Você tem aqui um backplate de metal com a logo ROG. Tudo isso é customizável via software, você pode sincronizar com outros efeitos da sua placa-mãe, tá? Então a placa tem um efeito de iluminação bastante bonito. A forma padrão como vem, que fica alternando as cores, foi o que eu mais achei interessante, nem alterei nada, já deixei assim. Quando a gente olha aqui para a parte da frente, a gente vê essa inscrição GeForce RTX, apenas pintado, o conector de alimentação de 8 pinos e o sistema de Dual BIOS. Tem o perfil Quiet, perfil Performance, eu vou testar os dois para a gente ver qual é a diferença prática. Parte de trás, um backplate,
3 fãs, a fã central gira em sentido inverso, isso porque quando eles pesquisaram, quando você coloca 3 fãs no mesmo sentido, acaba causando uma certa turbulência, a pressão não é tão boa, então eles invertem o sentido da fã do meio para proporcionar mais airflow em cima do dissipador. Na parte de trás, nós temos aqui 2 saídas HDMI, não são todas as placas que trazem isso, e 3 DisplayPort, tá? Pessoal, nessa análise eu não vou trazer a parte interna da placa, como eu trago algumas análises, essa placa eu tenho que devolver ela, então infelizmente não posso vir aqui abrir como eu gosto de fazer, isso fica para um futuro teste, talvez tiver uma outra oportunidade. Então eu vou focar aqui nos testes de desempenho, na minha opinião, de uso dela, tá? Eu estou aqui há um certo tempo. Bom, vamos começar com Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo recente, aí, dito de nova geração, né, rodando no muito alto, DirectX 12, 2 resoluções, Full HD e 1440p. Então a gente vê que a placa tem condições para entrar no 1440p, dependendo do jogo, da configuração gráfica, você não faz o FPS em 60, mas ajustando os gráficos você faz. Então você vê que ela faz 72 quadros em Full HD e 57 em 1440p, fica quase nos 60. Em relação à 3060 da EVGA que eu trouxe, apenas um quadro a mais em 1440p e 2 quadros a mais na média em Full HD. A diferença vai se manter nessa média porque realmente o aumento de clock não traz tanta performance, a não ser que a gente esteja falando de um aumento de clock muito agressivo, o que normalmente não é alcançado por um usuário final, por placas placas comuns como essa, que não são focadas em overclock extremo para chips intermediários, tá bom? Quando a gente parte aqui para Battlefield 5, acontece a mesma coisa, ela fica em empate técnico com a outra 3060, em 1440p apenas um frame a mais na média, entregando 98, 1440p, 128 na média, um excelente desempenho. Já é um jogo de 2018, logo vai sair o Battlefield 6, eu trago novos testes. Flight Simulator, a placa ficou ali, como é um jogo que às vezes dá umas oscilações, os spikes, ela ficou até um pouquinho pior que o modelo da EVGA, mas isso é variação de rodada. Então um frame a mais ou menos não faz absoluta nenhuma diferença. Em 1440p, com uma resolução mais pesada, para quem busca um monitor melhor do que o Full HD, ela ficou entregando ali 59 quadros, que é uma taxa muito legal, considerando o fato de ser um simulador de voo. Horizon Zero Dawn no benchmark, ela faz 110 no Full HD, rodando no Ultra Custom, 79 em 1440p, com um desempenho bastante interessante, mas você observa em relação a 60 da geração passada, eu volto a comentar isso no final do vídeo, não houve um grande aumento de desempenho. Houve uma melhoria, especialmente em relação a 2060, mas em relação à última 60 lançada, que é a 2060 Super, nós vemos um pequeno aumento de performance, tá? Entre gerações fica um pouco estranho, eu volto a falar sobre isso no final. Metro Exodus, novamente uma diferença muito pequena em relação à outra 3060, apenas ali alguns frames a mais, se você estiver jogando é muito difícil perceber, 99 Full HD, 72 em 1440p. Red Dead Redemption 2, 75 1440p, 99 Full HD, também já é um jogo um pouco mais antigo, porém é um jogo bastante pesado aí que chegou aos PCs no final da geração. Resident Evil 3 Remake já é um jogo mais leve, então ela faz 118 em 1440p, e em 4K ela vai ter uma margem legal para você ficar ainda próximo dos 60 quadros, tá? Shadow of the Tomb Raider também já é um pouquinho mais antigo, em breve atualizo esses jogos. Nós temos 84 quadros em 1440p, 124 em Full HD. The Division 2, para fechar aqui, nós emplacamos uma taxa de quadros em 63 em 1440p, 93 em Full HD com a 3060 ROG Strix. Passando para os testes em Ray Tracing, né? A NVIDIA fala que essas placas RTX 3000 trazem a segunda geração dos RT Cores e a terceira dos Tensor Cores. Então, quando a gente usa Ray Tracing DLSS, teoricamente deve haver um aumento de performance em relação à geração passada. Então, a gente vê aqui o teste da 2060 e 2060 Super, a gente vê que fica até parecido em relação aos outros testes, né? Houve um aumento de performance, mas ainda assim o desempenho fica parecido com uma 60 visto na geração passada. Então a gente tem Full HD uma média legal acima dos 60, quando a gente liga o DLSS no modo qualidade, a placa dispara e faz quase 100 quadros com o Ray Tracing ligado no médio. Watch Dogs Legion, a mesma coisa,
a gente pega aqui o game rodando em Full HD, sem DLSS, 50 quadros, ok, já fica meio apertado, né? Enquanto que a 2070 Super faz 49, então praticamente mínima diferença. Ligando o DLSS, a gente faz uma taxa de quadros em 72 nas duas 3060, enquanto a 3060 Ti está fazendo 92, essa sim trouxe um aumento de performance mais significativo para uma placa 60, tá bom? É importante a gente falar de placa 60 porque historicamente são as placas que mais vendem na NVIDIA, junto com a geração 70, depende muito do preço e performance de cada uma. Por exemplo, hoje nós estamos em 2021, já fazem 5 anos que foi lançada a GTX 1060, até hoje é a placa mais usada da Steam. Tá? E antes dela era 970, então essas duas placas ficam brigando, 70 e 60, entre o gosto das pessoas. Mas essa 60, em relação ao que foi anunciado até então nas placas RTX 3000, foi a que menos trouxe um salto de performance em relação à geração passada. A 3070 é mais rápida que a 2080 Ti, a 3080 bem mais rápida que a 2080 Ti, aí você vê a 3060 Ti mais rápida que a 2080 Super, a 3060 mais rápida que a 2060 Super, tipo, é uma 60 trocando por outra 60. Fica meio desproporcional em relação ao que a NVIDIA fez com as placas acima dela. A performance relativa nós vemos que ela fica 3% em relação ao outro modelo da EVGA que eu trouxe para vocês. É a pequena diferença que você tira com overclock, caso você faça. Em relação ao 2060 Super, 8%, em relação ao 2060, 18%, aí sim já é um aumento de performance, no mesmo preço de lançamento original do MSRP, o preço em dólar do mundo ideal, né, porque o mundo real, os preços de placas de vídeo estão bem descontrolados. Quando a gente fala de 1440p, ela trouxe ali 21% em relação a 2060, 8% em relação à versão Super e apenas 2% em relação ao modelo da EVGA, ok? Bom, partindo para os testes de temperatura da placa, né, em relação ao modelo da EVGA que eu trouxe para vocês, é um modelo um pouco mais quente, tem 2 fãs. Quando a gente pega uma placa de 3 fãs num TDP baixo, como é aqui, o resultado é esse, cara, média de 60 graus, máxima de 65, foi mais ou menos no começo do teste que deu esse pico, né? Isso no modo performance, no modo quiet ficou ali 2 graus a mais, a média apenas 62, então de fato a placa é extremamente fria, por conta desses dois fatores, baixo TDP e projeto de refrigeração bastante robusto, muito além do que se espera. Então, de repente você mora em uma região quente ou coloca um gabinete muito apertado, a placa vai ter margem para correr, porque ela está bem acima do limite, onde normalmente ocorre alguma redução de performance, que é na casa dos 83 graus no padrão do driver NVIDIA, da BIOS da NVIDIA, tá bom? A gente vê as imagens térmicas da placa, aonde nós vemos temperaturas muito baixas na parte da frente, na parte lateral, que a gente pode enxergar um pouco dos dissipadores ali, 46, 41, extremamente frios, e na parte de trás o ponto mais quente, liberando os 56, 53, 55 graus, então de fato a placa está realmente bastante fria, internamente obviamente os componentes ficam um pouco mais quentes, né? Mas esse é o máximo que a gente consegue ver se tem que depenar a placa inteira. Bom, nos testes de frequência eu aproveitei e testei também esse modo Performance Quiet, a gente percebe que basicamente não houve diferença aqui, a única coisa que mudou entre essas duas BIOS é que a BIOS Performance acelera um pouco a placa fica com um clock um pouquinho maior, mas a diferença é mínima. Os dois perfis ficam acima do Boost Clock. O modo Quiet, o que vai acontecer aqui é a placa acelerar um pouquinho menos a fan. Consequentemente, fica um pouquinho mais quente, que a gente viu. Vocês vão conferir o teste aí da placa no modo Quiet e no modo Performance. A diferença também é muito pequena. Então nós vemos que a placa é silenciosa em ambas as situações, então fria, silenciosa, era o que eu esperava de um dos melhores modelos custom. Eu aproveitei para ver até onde ela
subiria porque tem uma temperatura muito boa. Fiz um teste de overclock aqui, a placa pegou ali 2160 MHz na GPU e mais 1000 MHz na memória. Acredito que ela poderia ir até um pouco mais, não quis forçar tanta placa assim. Foi um aumento de frequência legal que acaba ajudando em situações onde você está ali fazendo quase os 60 e que é um golinho a mais na performance. É o caso aqui que eu fiz o teste Assassin's Creed Valhalla 1040p, antes 57 com overclock 62, 5 quadros a mais, que ajuda a dar uma aproximada em relação a 3060 Ti, que é uma placa mais cara que ela. Então o overclock tem as suas vantagens, né, os seus benefícios, ok? Bom, pessoal, então chegando aqui ao final de mais um breve vídeo, a placa realmente é muito boa, ela traz o que eu esperava de um modelo customizado desse nível ROG Strix. A ROG sempre traz excelentes placas de vídeo, e essas placas com baixo TDP sempre se saem muito bem, diferente daquela Vega 64 que eu trouxe lá em 2017, que era uma ROG Strix, porém, cara, o VRM da placa pegava fogo por conta do projeto, a GPU era muito beberrona e precisava de um VRM muito forte, tiveram uns erros ali. Essas placas com baixo TDP sempre se saem muito bem, mesmo de alto TDP como uma 3080, eu testei aqui o modelo TUF da ASUS, que foi a primeira TUF de chip high-end, né? A placa foi bem também, mas de fato existe pouca diferença prática para um modelo simples. Então, quando a gente fala de chip intermediário, uma 3060, as futuras 3050, placas 3040, enfim, geralmente o modelo customizado não traz tanta performance, aumenta mais os custos do projeto do que a performance em si. Então acaba que faz pouca diferença, o que mais conta é a garantia, se você vai ter ou não, né, a quantidade de anos e o suporte, como é que é aqui. Então é legal você ter opções, obviamente tem pessoas que preferem, ao comprar uma 3060, pegar um modelo mais bonito, mas na prática vocês estão vendo que a performance é muito parecida. Aí vai contar, como eu disse, garantia, diferenciais estéticos e outras coisas que você eventualmente encontrar pela placa. Porém, estamos vivendo uma crise de chips, tem faltado tudo, então essas placas têm ficado muito caras, bem acima do que a gente esperava de uma placa 60. A Nvidia anuncia ela como uma substituta da 1060, mas fica difícil fazer isso nesse momento, porque a 1060 no Brasil, quando você comprava em 2016, era R$ 1.400, R$ 1.300, enquanto uma placa dessa você acha por 7, 8 mil, 9 mil, vai subindo. São muitas vezes muito acima do que entrega na performance, então o preço está bem descontrolado, mesmo em relação à geração passada, uma 2060 Super que você achava por 2.400, 2.500 nos preços normalizados, cara, é um pequeno aumento de performance versus um grandíssimo aumento no preço, que a gente não tem o que fazer nesse momento por conta tanto da falta de chips quanto da alta demanda. Bom, basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado de mais uma análise. Confira aqui na descrição os patrocinadores do canal. E eu volto em breve com mais revisões de placas para vocês. Valeu, tchau!